O apóstolo Paulo, que era imortalista, tricotomista, que Paulo diz, santificai vosso espírito, alma e corpo. Então Paulo, que também era fariseu, conforme o texto que eu li, ele acreditava em espírito como sendo uma parte imaterial. Logo, Paulo é imortalista. Fariseus também eram imortalistas, diferente dos saduceus. Ele escreveu uma carta aos Filipenses, no capítulo 1 de Filipenses, versículo... Vou ler o versículo 20 em diante. Segundo a minha extensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora, como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Por quê? Paulo queria ficar com eles. Então a pergunta que eu faço é, esse texto fala que Paulo desejava ressuscitar e ter um corpo glorificado? Confiança, preferimos estar ausente do corpo para habitar com o Senhor. A gente já viu que ele não soube fazer nenhuma exegese nesse capítulo, e que a gente viu que pelo contexto que Paulo está falando aqui, é justamente estar ausente deste corpo, não para estar com o Senhor, numa forma de alma, incorpórea, material, mas sim para estar com o Senhor corporalmente, fisicamente, revestido. Não quero ser despido, mas revestido. Então, é na condição de revestido, ressurreto, que ele vai habitar com o Senhor. Não tem nada a ver com uma alma imortal que está no corpo e tudo mais. Está dos dois lados. Ele partir, estar com Cristo, estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Nenhuma diferença, é a mesma linguagem. E a gente já viu que nesse texto aqui de 2 Coríntios 5, ele está expressamente falando da ressurreição. Então, por que ele não pode estar falando da ressurreição em Filipenses 1? Mas ele não cita explicitamente a ressurreição. Ele citou alma aqui, ele citou espírito aqui. Você viu ele falando em algum momento, eu desejo que a minha alma saia do corpo para estar com Cristo. Ele fala isso. Desejo que o espírito saia do corpo para estar à presença do Senhor. É isso que ele fala aqui nesse texto. Não é. Não menciona alma, não menciona espírito. Lá na cruz não tem alma e espírito lá. A parábola do rico Lázaro não tem alma e espírito lá. Aqui também não tem alma e espírito, né? Eles que ficam colocando alma e espírito nos textos, que não tem. Então, agora, por que então ele vai argumentar? Por que ele vai dizer, então, o desejo de partir, estar com Cristo, que é muito melhor, se na visão que ele tem, vai ficar dormindo durante 1000 anos, durante 2000 anos, que o texto realmente ele remete a algo imediato, imediatista. Agora, será que isso se dá porque a alma saiu do corpo e foi para a presença de Deus, ou por causa da inexistência de tempo entre a morte e a ressurreição? É óbvio pelo contexto, a gente viu lá no texto de 2 Coríntios, texto paralelo, que é por causa da ausência de tempo entre a morte e a ressurreição na perspectiva de quem morre. Porque na perspectiva de alguém que está vivo, óbvio que o tempo passa. O tempo está passando para mim agora, o Hélio está passando para mim, literalmente, né? Eu tenho tempo aqui cronometrado para responder essa questão. Mas para alguém que já morreu, que virou pó, virou cinza, não existe mais, não passa nada para ele. Então pensa assim, você morre, você vai ressuscitar, mesmo que seja daqui 1000 anos, vamos supor que Deus só volte daqui uns 1000 anos. A perspectiva sua, você vai ressuscitar assim, um abrir e piscar de olhos, um estalar de dedos. É algo imediato, você não vai ter nenhuma sensação de passagem de tempo, justamente porque você não existe mais. Então você morre e você ressuscita imediatamente. Pode ser que na Terra tenha passado muito tempo, mas a sua perspectiva não. É por isso que ele fala, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ele realmente tem um sentido imediatista aqui. Por quê? Porque se ele morresse, a primeira coisa, o primeiro evento que ele ia ter, assim que ele se despertasse, era justamente, assim que ele ressuscitasse, era justamente a ressurreição, onde ele estaria na presença de Cristo. Agora, se ele continuasse vivo, ele poderia ter ainda mais vários anos aqui na Terra, sofrendo e tudo mais, até finalmente morrer e poder ressuscitar para estar com o Senhor. Então, realmente faz sentido a visão aniquilacionista, exatamente o que Paulo falou. Você vai ter um encontro imediato com Cristo, não porque a alma saiu do corpo. O texto não fala de alma saindo do corpo. Pelo visto, você horas acredita que a alma ela morre, ela é aniquilada, outra hora você acredita no sono da alma. Então aí já há uma contradição na sua própria forma de acreditar na Bíblia. Já há uma contradição, isso é contraditório. Por quê? Você disse que Paulo desejava partir e dormir.
É isso que você disse na sua fala. Mesmo que você não utilizou a palavra dormir aí, mas é exatamente isso que você defende aí no seu conceito. Por quê? Você disse que Paulo desejava partir e estar com Cristo, porque isso é melhor, porque isso aí ele sabia que quando ele ressuscitasse, quando ele despertasse, a primeira coisa que ele ia ver era o arrebatamento. Não é isso que a Bíblia diz. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Não é isso que o texto apresenta. Você fala muito de exegese, e aí eu te digo, você esqueceu de fazer uma exegese do texto. Se você fizer uma exegese correta desse texto, você já vai começar a escrever novamente, aí, reescrever seus livros. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Vamos lá. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne, eu vou mostrar aqui o porquê é errada a sua interpretação. É muito errada a sua interpretação. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Se você disser que esse texto aqui fala de Paulo ter um corpo glorificado, então você está dizendo que Paulo vai ser arrebatado e os outros não. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Então será que Paulo é preferido? Será que Paulo tem um destaque a mais do que as outras pessoas? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Porque veja o que é que Paulo diz. Eu tenho o desejo de partir, mas se o viver na carne me der fruto, a minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ou seja, Paulo quer ficar com eles. Paulo não sabe se é melhor partir e estar com Cristo ou estar ali com os irmãos. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ensinando, como a gente via muito Paulo ensinando aí, por meio das epístolas, das cartas, consolando os irmãos, falando de arrebatamento, do harpazo. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Então aqui você vê a contradição de Lucas Banzoli. E aí, Lucas Banzoli, na sua edição do seu livro nova que você vai fazer aí, será que você vai falar dessa parte? Porque se Paulo aqui está falando de ter um corpo glorificado, de ser arrebatado, então Paulo é melhor do que todos. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Porque o texto aqui mostra, na sua interpretação, que se Paulo está desejando aqui receber um corpo glorificado, ser arrebatado, então ele é melhor do que os irmãos. Há uma acepção de pessoas, da parte de Deus, da parte de Cristo, e arrebatar somente Paulo, e dar um corpo glorificado somente a Paulo. E aí Paulo diz assim, não, eu tenho vontade aqui de ficar com vocês, mas eu prefiro, eu não sei se é melhor eu ter um corpo glorificado, ser arrebatado, ou se é melhor ficar com vocês aqui. É isso que o texto diz? Não é isso que a Bíblia diz. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Não é isso que a Bíblia ensina, isso é uma cambalhota, é uma interpretação, é uma conjectura. A Bíblia não apresenta isso. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Eu escolhi, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo sabia que a partir do momento que ele deixasse este corpo, ele passaria a estar na presença de Cristo em um estado intermediário. Corte rápido. Faca. É Tramontina. E Paulo acreditava em espírito, Paulo acreditava na imortalidade da alma. Essa era a crença dos fariseus na época. Corte rápido. Faca. É Tramontina.